Boas pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vou falar um pouco sobre o deck que ganhou o nosso local este sábado, que foi o deck de Eldritch Whitesworn, pilotado pelo Neves. Antes de mais, queria começar por referir umas quantas variáveis que existem do deck de Eldritch. Há cerca de 5, penso eu, sendo que são a versão pura, a versão com Eldritch, a versão com Whitesworn, uma versão que faz Needle Fiber Turbo para fazer o combo com o Link de Mecha Phantom Beast e faz duas negações que é a palavra correta de se dizer, não anulas, e também uma versão com Mayakashis. As duas melhores são, pelo menos na minha opinião, a de Invoked e a de Whitesworn. E vou explicar um bocadinho a diferença entre elas. A principal vantagem da de Invoked é que podes jogar com as fusões, que são principalmente estas três aqui, e que dá bastante utilidade ao deck, tendo um toolbox maior no extra. E também dá mais fácil acesso a meter o Eldritch no cemitério. As fusões em si, temos o Caliga, que não deixa ativar, só deixa ativar um efeito por turno, pode ser comparado ao Inspector Border ou ao Winda. Temos o Macaba, que acho que é o mais conhecido, descarta um tipo de carta, monstro, spell e trap para negar o mesmo tipo, e o Purgatrio, que bate a todos os monstros e ganha 200 por cada carta e dá piercing. Portanto, este é basicamente para acabar o jogo. Há listas também que jogam com o Elysium, porque o efeito dele é muito forte, ele bane todos os monstros em campo do adversário do mesmo atributo de um monstro invoked que ele faça target, pode fazer target ele próprio, e ele conta com os atributos todos. Portanto, ele consegue banir o campo todo ao adversário. E também é nível 10, o que é relevante para depois fazer comboios com o Eldritch, que também é nível 10. Passando à versão do Whitesworn, a vantagem que tem é que mila as cartas de Eldritch e elas todas no cemitério. Fazem mais uns porque setam todas mais cartas. Começando aqui com a lista. Eu tenho isto organizado não por monstros, spells e traps, mas por uma questão de utilidade, e assim também é mais fácil para mim de explicar o deck e para quem está a ver de perceber. Portanto, ele jogou 3 Pot of Extravagance e 3 Magician Souls e o Brick do Souls. Isto parece que entra um bocado em conflito, mas nem por isso, porque se vir as duas, dá uma das duas e a outra fica para o próximo turno. Isto sendo um deck de controle, vai haver mais grande, portanto vai haver a oportunidade para resolver as duas. E ter 6 cartas que dizem draw 2 é bastante forte. Esta, pronto, já é o normal de decks de controle que não usam muito extra. É de ban 6, compra 2. As 6 do extra não iam fazer muito e não. Portanto é um pot favorito praticamente grátis. O Souls, neste deck em particular, tem bastante sinergia porque as traps têm todas, e as spells, têm todas efeitos no cemitério para gerar mais. Portanto, o Souls descarta 2, compra as 2, e essas 2 que enviaste para o grave vão setar mais. Depois 3 charges e os 2 Whitesworns, um de cada. As charges, 1000 a 7 cartas, 1000 a 3 das charges, mais 4 do Raiden. 4 cartas, tendo em conta que estas 3 mais 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cartas têm efeitos no cemitério. É metade do deck. Portanto, o deck tem 6 cartas que compram 2, 5 cartas que milam e 18 cartas que são boas sem miladas. Depois também, mesmo o Brick da Apprentice, foi uma coisa que eu não referi, não é assim tão horrível quanto isso comprar, porque esta descarta uma carta para entrar por special, ou seja, pode descartar também as cartas de Eldritch para entrar. E não precisa de ser spells e traps só, pode descartar o Eldritch em si, que também pode ser relevante. Depois, em traps, ele jogou 3 Ash e 2 Diddy Crows. Ash porque é mais genérica, Diddy Crow porque é bastante forte no mirror match e mesmo contra calhaus há situações em que pode surgir, principalmente contra a spell da Emancipator 100. E depois joga
3 Eldritch, normal, é o boss monster do deck, é normal jogar a 3. Ele, para além de ter o efeito de entrar do cemitério, ele manda uma carta de uma spell trap do campo para o cemitério para se adicionar à mão e fazer special summon num zombie, que geralmente vai ser ao próprio. E também pelo facto de que o boss monster do deck tem um efeito de remoção. Ou seja, em segundo ele descarta uma spell trap, e ele próprio, e envia uma carta para o cemitério. Envia, não destrói, o que é especialmente relevante no Mirror Match, porque quando ele é summon pelo efeito dele, ele não pode ser destruído por efeitos de cartas. Depois também 3 Eldwind. Esta é o scout do deck, paga-se 800, ele vai buscar ou o Eldritch em si, ou uma Golden Wind, e quando vai para o cemitério, quando vai de campo para o cemitério, faz Foolish ou uma Golden Wind, ou seja, as Golden Wind depois banem-se para dar acesso a Zelda Elixir, e que dá mais uma carta para ter acesso ao Lord. Depois 3 da spell que faz Special Summon do Eldritch da mão ou do deck, 2 da que faz Special Summon da mão ou do Grave, e 3 da melhor, que é a que faz Special Summon do deck ou do Grave. E depois das de interrupção, joga 8, 3 da que parte, cartas face-up, 3 da que faz Diddy Crow, uma da que mete ataque a 0 e uma da Counter Trap. E a última carta é Skill Drain, porque isto, lá está, tem os dois efeitos que eu referi, um é no Grave, outro é na mão, nenhum deles é em campo. As únicas cartas que têm efeito em campo é o Souls e os White Swords. E mesmo que seja preciso usar o efeito de algum desses, pode-se simplesmente usar o efeito do Eldritch, mandar a Skill Drain para o cemitério e depois usar o efeito que for preciso. Este deck jogou, como podemos ver, muitas cartas a 2 por causa do pote, não é? Jogou a primeira carta aqui, o Vermilion. Vermilion é um Synchro nível 9 e como as traps são nível 5, faz com o Raiden, que é nível 4. Isto tem dois efeitos, salvo erro. Um, bane um tuner para destruir uma carta em campo. E o segundo é quando ele é destruído, vai buscar um dos tuners banidos. Ou seja, isto reciclage. Depois 2 poiados, porque lá está, as traps são bichos de nível 5 white, exceto esta é de nível 8, é a única, mas as outras 6 são todas de nível 5. E depois 2 do comboio que dá 2000 de dano, 2 do comboio que se mete por cima para bater aos bichos todos e ficam 6000. Um Cerberus, 2 Fênix, 6 Unicórnios, um Incaribo e 3 Relinquos de Anima para o Souls. Não acho que haja assim nada de especial a referir no extra deck. Nessa deck ele jogou 3 Drolls. O Droll é bastante forte contra o deck de Calhaus, porque eles adicionam do XYZ, o Block Dragon, e depois já não conseguem ir buscar os 3 Extenders que vão buscar do Block Dragon, portanto tem que jogar só com o que tem, que geralmente depois é suficiente para este deck passar por cima do que quer que seja que ele faça. 2 Lava Golems. Eu falei com o Neves, ele disse que jogou 2 Lava Golems em vez de Fear Mode, porque eles podiam fazer só 2 negações, simplesmente fazer do género Apollousa e Barken, e este deck não passa. E se visse o Fear Mode não conseguia passar por cima deles, porque eles só tinham 2 bichos. Portanto o Lava Golem pareceu-lhe a escolha mais segura. Depois jogou 3 Nibiros, porque decks de combo que fazem mais que 5 summons, é quase todos. Contra o deck de Calhaus, geralmente não é muito bom, mas há situações em que pode ser. E depois contra coisas randoms como Salmon Grades, Rockets, coisas assim. 3 Ciclones para o Mirror Match, para tudo o que seja back row. Para Pêndulos também, se for o primeiro contra Pêndulos. 3 DDGs. Ele disse que esta carta foi uma das cartas que ele gostou bastante, porque é bom contra tudo. Aí primeiro, contra Mirror Match, o Eldritch é banido. Contra Calhaus, o Block Dragon é banido. E contra tudo o que tem efeitos no cemitério. Outra coisa relevante é que isto é um floodgate que não precisa de ficar em campo para ter o efeito. Ou seja, se levar com Lightning Storm, com o Evil Match, cheina isto e fica tranquilo, porque o adversário geralmente passa depois de levar com esta. Depois a última carta foi uma Unending Nightmare para o Mirror Match, porque as traps precisam de entrar, elas ativam e entram por special e depois é que faz o efeito. Se forem partidas em resposta, já não vão partir ou banir ou no caso desta diminuir o ataque de um bicho a 0.
Jogou uma, porque só tinha um espaço de side e também esta carta lembrou-se um bocado em cima de joelho. Vamos agora ver uns quantos replays, sendo que o primeiro é o Mirror Match, contra mim, aliás. Portanto, vamos ver. Eu vou mostrar as mãos dos dois jogadores, ao contrário do que o Edgar fez. Exatamente, mostrar as duas mãos. Depois digam nos comentários como é que preferem, se ver as duas mãos ou se não ver as mãos e ver simplesmente as jogadas. Eu pessoalmente prefiro ver as mãos todas para ter o máximo de informação possível, para conseguir perceber melhor o jogo. Vemos aqui, isto é o Game 1, eu levo com o adversário do Neves, que por acaso sou eu, leva com Aston Leicester, mas por acaso já tem Invocation, faz-me acaba e passa. Abre com o Nibiru, que não é particularmente bom do Mirror Match, digamos. E vemos aqui a mão do Neves, ele abriu Souls. Eu neguei o efeito da mão do Souls porque não queria que ele descartasse as spells e traps como custo, porque senão eles iam gerar vantagem e iam. Portanto, neguei o efeito da mão do Souls, mas ele tinha na mesma a charge 1000 a duas cartas de Eldritch. O Raiden vai 1000 a mais ainda e o jogo já está praticamente do lado dele. Fazer aqui fast forward, ele seta duas, seta a skill drain da mão e agora ia setar mais umas quantas e já ia ter demasiada vantagem. Game 2, decidi mandá-lo ir primeiro, porque acho que faz todo o sentido no Mirror Match mandá-lo ir primeiro, especialmente porque Ciclone e cartas como Ivano e mesmo o próprio Eldritch são ótimos a partir campo. E depois de partir o campo gerar vantagem com as spells e traps é a maneira de só o jogo. Mas pronto, eu mandei o primeiro, ele deu pot e charge e milou, salvo erro, 2 ou 3 das traps da 2. Ele vai aceitar umas 4 cartas, em defesa mila nada de jeito. E vemos aqui o Leicester a passar, efeito da Eldoland a levar com o Ciclone. Efeito do Souls. Eu acho que, exato, parte antes de eu dar o efeito, mas eu dei o Ciclone na mão. Portanto, o Souls vai resolver para uma. E comprou o Ciclone. Ringo está anima rouba o Eldward. Faz o link de spellbooks, mas sem efeito, porque tinha feito tinha tirado para sair do Boboy. Foi algo que não me lembrei na altura. Mas lá está, se formos a ver, ele tem uma trap de Eloids, mais o Eloids em si. Ainda tem aqui mais 3 que vão gerar muita vantagem, ao passo que eu tenho só uma. Portanto, o jogo está praticamente ganho para o lado dele, em termos puramente de vantagem. E aqui vê-se claramente, ele tem 5 para trás com o Eloids que está a 3500, só o erro, acho que foi do efeito dele. Eu não tenho muito mais, mesmo com o Ciclone numa das Golden One não vai adiantar muito ao fim. E mesmo com o top deck da Apprentice não adianta muito, o jogo já está praticamente selado e dá o burn final com o Gustav Max. Segundo replay é contra Marmelos. Vemos aqui que o Neves ganha o dado e abre Pot, Raiden, 2 Ash e um Souls, sendo que é aquilo que eu referi, tendo o Souls e o Pot não é mau, porque tem uma carta que compra 2, para o próximo turno compra mais 2.
E lá está, 7-4, com 2 entraps na mão. É muito difícil para muitos decks passarem. Dá counter trap ao Teus e deu salvo erro à Ashe, à Diva, e é o suficiente para salvar o jogo. Game 2. O adversário veio primeiro. Ele dá Ashe ao Pike. E agora leva na mesma com Moinglácia. Descarta 2. O que por acaso neste caso não foi muito horrível, porque descartou uma das Adelantes que vão gerar vantagem na endphase. Depois o Neves desculpou este jogo. Este é, acho que o game 3. Ou não? Não, este é o mesmo jogo. Exatamente, este é o mesmo jogo. Este é que é o game 3. Game 3 o Neves vai primeiro novamente. Faz special summon do Aluides com o Aluexi preto. Dá shotgun a Different Dimension grande. E o adversário vai ficar sem muito para fazer. Faz simplesmente Thousand Eyes, rouba o Aluides, banho. Mas o Neves tem a segunda DDG para praticamente só o jogo. O adversário não vai fazer muito este turno e a seguir o Neves já vai ter muita vantagem. Já tem, aliás, muita vantagem. Começa a partir o back row. Começa aos poucos a ir tirando vida e no próximo turno consegue acabar com o jogo. Tendo, como podemos ver aqui, uma counter trap, uma que parte e uma que, aqui, uma que bane. Não há muito que o adversário possa fazer. Agora vemos aqui ele a partir o Neptabyss e é o suficiente para acabar o jogo. É isso que tinha hoje para mostrar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas páginas das redes sociais, que deve estar alguns aqui em cima. Não se esqueçam também que esta sexta-feira vamos lançar o nosso site, teamnse.com, em que vamos ter um fórum semelhante ao que havia alguns anos atrás de Yu-Gi-Oh! Em Portugal, em que podem discutir decks, discutir ideias sobre decks e também fazer trocas de cartas. Acho que está tudo por mim. Subscreva ao canal, todas essas coisas bonitas e até à próxima.